aqui ainda é primavera, mas está aí um bocado mal. Fala, Daniel, tudo bem? Conseguem me ouvir? Olá, Fran, estás bom? Sei que não me estavam a ouvir. Por aqui, Tudo ótimo, e para o Brasil também. Por aqui tudo bem, mais ou menos, né? Estamos passando um momento difícil no mundo todo, né? Pois, sim, ninguém está completamente bem, mas dentro do possível. Como que tá aí, como que tá aí em Portugal? Estão em casa direto? Não, já estamos mais livres. Portanto, já não estamos no estado de emergência, já estamos no estado chamado calamidade. Digamos que é uma medida mais leve. Portanto, já ninguém é obrigado a estar em casa. Alguns serviços já abriram. Portanto, é um bocadinho mais... estamos um bocadinho mais soltos. De qualquer das formas, a ordem na questão do trabalho é para que, se possível, seja feito teletrabalho. Certo. Sempre possível. Né? E vocês têm feito teletrabalho mesmo? Sim, a gente faz aquele trabalho de escritório, não é? O que estamos a fazer até aqui, estamos tentando fazer visitas virtuais. O que ou vamos nós ao apartamento quando o apartamento está vazio, não tem ninguém a habitar, e fazemos através do WhatsApp. Certo. Mostramos ali o apartamento ao cliente, ou então fazemos já um vídeo, gravamos um vídeo antes com uma visita mesmo guiada, como se fosse no momento, na realidade já ficamos com esse vídeo gravado. E na qualificação do cliente nós já enviamos esse vídeo de qualificação e fazemos uma qualificação financeira já para saber se quando recorre crédito, se o crédito está aprovado, como é que está, para que o cliente chegue, se tiver que fazer uma visita mesmo, já está pronto para fazer uma proposta e avançar para a compra. Fechar uma... O famoso vídeo do YouTube, né, a Virtual Tour ali, voltou com tudo, né, porque é óbvio que provavelmente o cliente não vai comprar o imóvel, mas vai adiantar boa parte da visita ali. Então, mesmo que seja um vídeo super simples, né, Márcio? Um vídeo diferente mesmo, porque você vai ter que mostrar, de repente, um armário embutido na cozinha, tipo um vídeo mais detalhado, assim. É muito bom você ter e poder adiantar essa visita. Mas, Márcio e Daniel, eu queria agradecer vocês aí pela gentileza de fazerem essa call comigo. Essa call me despertou o interesse de fazer porque eu estou vendo muita gente saindo do Brasil e indo para Portugal, né? Está acontecendo, ultimamente tem acontecido muito isso. Vocês sabem muito bem, provavelmente vocês tinham clientes brasileiros, já tiveram clientes brasileiros. E estamos com um negócio agora com um cliente aí que é do ramo da hotelaria, que vive em Búzios, e ele tem aqui 2 apartamentos que estavam no Airbnb e todas as reservas esse ano foram canceladas, e é bem provável que o ano 2020 não tenha ninguém. Então nós ligamos, resgatamos esse contato nós tivemos o contato com ele em 2018, resgatei esse contato e propus a ele fazer um aluguel durante um ano. Certo. E assim ele tinha mais segurança, ia ter a liquidez dele, não é? Melhor do que estar parado sem receber. E ele gostou e vamos fazer o contrato com ele aí. E ele a princípio não vem cá esse ano. Certo. E ele tem sempre... Então temos muitos clientes, sim, do Brasil. Eu também venho do Brasil, não é? E tem muitos clientes aí do Brasil. Cara, queria aproveitar também e agradecer a esse convite. Sabe que eu te acompanho já há algum tempo, né? Acompanho o seu trabalho e admiro muito. É o Gary Vee do mercado imobiliário. Quem dera. Não é assim, está muito à frente, realmente. Os brasileiros, no geral, estão muito à frente nas redes sociais, principalmente no mercado imobiliário. Aqui estão muito atrasados. Agora, por conta dessa pandemia, que o português começou a entrar mais, o consultor imobiliário, mas nós já somos aqui quase uma referência também nesse sentido, para a nossa loja, para a KW. E eu aprendi, eu faço mais a gestão, o Daniel também ajuda muito na parte escrita e tal, mas eu aprendi muito com você. Obrigado. E vendo e aprendendo, e muito obrigado mesmo, e é super importante para nós também essa call. Não, é só o começo mesmo da nossa jornada, da nossa parceria, com certeza. Pois é, amigo. E, primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem,
falassem onde é que vocês atuam aí em Portugal para corretores que queiram fazer parceria, apresentar como é que vocês começaram nesse ramo de trabalho também. E em segundo plano, a gente vai dar aqui para vocês, para o pessoal que vai assistir mais tarde, detalhes para as pessoas que pensam em ir para Portugal e pensam em ser corretor de imóveis em Portugal. O que é preciso fazer, qual é o passo a passo para você se tornar corretor de imóveis em Portugal. Então, acho que é um bate-papo bem bacana. Daniel e Márcio, se apresenta aí, Daniel primeiro, depois o Márcio. Muito obrigado. E vamos tocar agora também agradeço, embora aqui um bocado em anexo ao Márcio. Eu ainda não conhecia o Fernando pessoalmente, né? Também nunca fui ao Brasil, infelizmente, mas há de ser para breve. Estão os meus tios, os pais do Márcio, portanto já ando a prometer isso há muito tempo. Mas obrigado, Fernando. Para nós é muito bom também poder falar para outras pessoas fora de Portugal. É uma oportunidade que também nos ajuda para mais a poder serem um pouco mais conhecidos. E olha, em relação a mim, eu não nasci em Portugal, por acaso. Eu, por acaso, até nasci em França, em Paris. Meus pais eram imigrantes, agora já cá estão. Certo. Mas vivi em Esposende, que é o norte de Portugal, pertence ao Minho. Portanto, eu vim para Lisboa, sim, eu fiz a escola lá, depois vim para Lisboa em 2011. E comecei a trabalhar também na parte comercial de internet, vendas dos serviços de internet, que aqui nós temos, era a Portugal Telecom, a PT, que agora é Mel, e é uma empresa do nosso primo também, em comum com o Márcio. E depois tive, durante um ano, depois saí, não via que era o meu futuro. Fui ter o primeiro contacto com o imobiliário aqui em Lisboa em 2012, através de duas amigas que tinham uma agência, e era de uma forma tradicional, era uma pequena empresa local, e foi a partir daí que eu comecei a sentir o pulso ao mercado imobiliário. Percebia zero. Sabia que era casas, agora nunca tinha vendido, nunca tinha arrendado. Onde é que estava a cozinha, o quarto, mas para isso. Qual era o processo de vender uma casa, o que é que eu precisava para vender uma casa, não sabia nada. Pronto, e aí comecei, obviamente, a ter o primeiro contacto e a perceber como é que poderia ser o processo. Agora não tive muita formação, até porque a empresa era pequena, era local, e não tinha formação, digamos assim. Depois, foi um ano difícil, 2012. Na Europa, sobretudo, a nível de economia, aliás, no mundo inteiro, mas sobretudo em Portugal, por causa da entrada da Troika, o mercado imobiliário estava quase que parado, não havia crédito de habitação a ninguém, e portanto eu não tive os resultados que podia pensar que pudesse ter, ou seja, pouco conhecimento, o mercado completamente em baixo. Não tive resultados, saí durante 4 anos, estive a trabalhar diretamente para a Portugal Telecom, como gestão de cliente também. Até que o Márcio cá veio para Portugal em 2013, mas em 2015 o Márcio começou também a trabalhar com esse nosso primo, com quem eu tinha trabalhado em 2012, e tinha uma parceria com um rapaz que atuava na área imobiliária. O Márcio começou a trabalhar lá e depois eu também já estava insatisfeito no meu trabalho na Portugal Telecom, e juntei-me. E juntei-me ao Márcio, eu já tinha algum conhecimento, então juntámos as forças e foi no sentido de nos ajudarmos mutuamente no mercado. E que Lisboa também é muito vasto. É muito agressivo também. É agressivo. E o mercado mudou muito desde quando você entrou, hein? Completamente, já não tem nada a ver. Nós ainda tivemos uma primeira parte em que estávamos com esse rapaz que tinha uma imobiliária também pequenina, tradicional, e nós trabalhávamos, ou seja, o regime de não exclusividade. Só. E isto não correu bem por outras razões também, nem era por nós, porque nós até éramos os únicos ali a levar o barco para a frente, mas não tínhamos um apoio do outro lado. E depois, então, em 2016, recebemos o convite da KW, e pronto, e a partir daí estamos lá, vai fazer 4 anos, tudo mudou e o crescimento foi grande e sim, sempre em evolução.
E pronto, basicamente é assim. Agora, não sei se o Márcio quer acrescentar alguma coisa. Para os brasileiros que não sabem, né, a KW que vocês falam, é isso? Aí é KW. Keller Williams. A Keller Williams é uma imobiliária super tradicional na Europa, né? Tem em diversos países. E quando o Daniel começou a trabalhar com o Márcio, vocês já eram KW já, ou Márcio? Não. Isso, nós estávamos numa imobiliária, foi o que eu disse, era uma imobiliária mais pequena, no qual éramos só nós os dois, eu e o Daniel éramos os únicos comerciais, os únicos consultores imobiliários, os únicos corretores aí no Brasil, e ele era o diretor, mas que não estava sempre com promessas e não fazia nada e não trabalhava, e éramos nós a fazer os negócios, e nós chegamos, não vamos estar a sustentar outra pessoa se o trabalho é todo nosso. Então foi aí que decidimos alcançar um novo projeto. Mas só para recapitular um pouquinho, para contar aqui um pouco a minha história também, que muitas pessoas que estão aí no Brasil podem se identificar e podem ver mais ou menos o passo a passo que eu fiz, não é? Porque eu também nasci aí no Brasil, em Niterói, e vim para cá, eu sempre vinha de férias, o meu pai é português, é irmão do pai do Daniel, sempre vinha de férias desde pequeno, de 2 em 2 anos, mas depois fiquei 13 anos sem vir. E depois, quando vi, foi engraçado que o Daniel já não nos víamos há 13 anos. Caramba! Há muito tempo. 10 aos 20. Sem dúvida. Passámos de crianças para adultos. Adultos, completamente diferentes. E eu vim para cá muito porque minha esposa é portuguesa e conheci ela aí no Brasil e eu já tinha vontade de vir para a Europa e deu uma força maior. Eu tive uma vantagem de ter o pai português, logo a nacionalidade foi muito mais fácil. Eu consegui em 2 meses o meu cartão de cidadão, que é a identidade aí no Brasil. Portanto, foi algo muito rápido e que logo me deu a liberdade de trabalhar onde eu quisesse. Eu comecei a trabalhar em loja, como um bom imigrante. Foi logo o que eu vou fazer. Surgiu a oportunidade e eu falei, olha, eu lavo, passo, cozinho, faço tudo. E surgiu a oportunidade de trabalhar numa loja. Trabalhei na loja e fui aprendendo ali, me adaptando até a minha forma um pouco de trabalhar para as pessoas me entenderem melhor. E fui ter um contato direto com o público. Para quem não sabe, a minha formação aí no Brasil é como ator. Eu sou ator e, portanto, sempre tive um pouco dessa facilidade do contato e essa timidez. Você ser ator é maravilhoso para corretagem imobiliária, especialmente para tu gravar vídeo. Você é um cara que sai muito bem em vídeo, né? É muito bom. O Ryan Serhant tentou ser ator, né? Tu vê esses vlogs dele. O Daniel também é um grande fã dele, né? Ryan. Nós acompanhamos a série, é surreal. Ele é surreal. São os ícones. Então, o meu pai é curioso, meu pai tem uma imobiliária aí no Brasil e eu nunca quis trabalhar com ele, nem ele nunca quis que eu trabalhasse com ele. Caramba. E vim para cá e trabalhei em loja, depois fui trabalhar com esse nosso primo, também em call center, as chamadas a caírem, e eu falar 8 horas por dia. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida, não dá. Mas foi bom para aprender e passar por várias etapas, não é? E foi bom para crescimento, desenvolvimento pessoal, descobrir ali novas capacidades que eu não sabia que tinha. E, portanto, surgiu esse convite, fui para essa imobiliária pequena. Fizemos ali alguns negócios, mas depois logo vimos que tínhamos mais capacidade e tínhamos um potencial de crescer. E passamos, eu particularmente passei por algumas aventuras, que eu não tinha carteira de motorista. E eu vim para cá, então falei, como é que eu vou captar um imóvel? Não conhecia nada, não é? Não conhecia as localidades perfeitamente. Tinha que andar de busão, tinha que andar de autocarro. Eu falei, o que eu faço aqui para captar um imóvel? Mesma situação que o Daniel quando começou, não é? Não conhecia nada conhecia muito pouco sobre contratos, sobre qual é o processo de captação, qual é o processo de venda, isto tudo, escrituras, leis, eu sabia quase nada. Ainda por mais, não sabia ainda dos lugares. Não é? Caramba, era pior. Como vender assim, né? Foi uma aventura. A primeira captação que eu fiz, eu peguei o ônibus, eu conto essa história sempre, já eram para aí 7h30 da noite,
e era inverno na altura e que já estava começando a escurecer essa hora. E eu peguei o ônibus e eu falei, olha, onde é que eu estou? E agora desci no ponto de ônibus errado, muito mais à frente. E só para falar um negócio, Portugal é difícil de andar, Lisboa é muito difícil, não é que nem... Não, esquece. Para você achar um apartamento numa ruazinha, lá na Travessa das Laranjeiras, lá não sei aonde, não tem como. Não é fácil. Não é fácil. E eu falei, como é que eu vou fazer? E desci longe. Eu falei, e agora eu tô longe? Eu com o GPS ali, eu vi a morada. Eu falei, eu tô muito longe, e agora? Depois consegui lá pegar outro ônibus, voltei. Então, já cheguei quase tarde na casa do senhor. Já tinha ligado, pedido desculpa, porque houve imprevisto, não consegui. Depois lá consegui, cheguei. Ela já estava, já tinham vindo do trabalho, já estavam ali com um jantar quase pronto, já ali na mesa, e eu entrando na casa deles. Caramba. E eu falei, e agora? Porque que às vezes é um pouco diferente. Nós não trabalhamos tanto em empreendimentos, não é? E trabalhamos às vezes mais casas que estão habitadas e pessoas que querem fazer o processo que nós chamamos de troca de casa. Certo. E aí que é o nosso forte, que pessoas que querem vender aquele apartamento, aquela casa, para ir para uma casa maior ou uma casa melhor. Perfeito. E nós normalmente fazemos logo duas transações, não é? Que é uma venda da deles e a compra da outra. Perfeito. Então eu cheguei lá, eles estavam a jantar e aquela correria, eu falei, peço desculpa por esse atraso e tal, mas eu vim aqui, tive a explicar, fui sincero, falei que estava a começar nesta área e tudo mais. Depois, não sei se foi por pena ou se porque gostaram de mim, eu consegui captar a casa. Quando conseguiu, foi a minha primeira angariação. Já era em modelo de exclusividade? Não, né? Não. Aí não. Senão não tinha mesmo. Senão não tinha captado, não. O primeiro erro da casa, você não sabe nada, ainda quer que eu dê a casa exclusiva. Já chegou atrasado. Logo aí já se queimou. Já chegou depois da hora. Mas não foi culpa, foi porque eu não conhecia mesmo, e foi uma aventura, e ali que despertou o interesse mesmo. Falei, eu quero mesmo isso para a minha vida, porque muitas pessoas que veem a corretagem, não é? Essa área imobiliária como eu chamo um part-time. A pessoa chega, vou ver se dá certo, vou ver se dá, vou ver se eu consigo, porque ficam iludidas, aquelas comissões altas. Sim. E tal. Eu vou ver se eu consigo, e vai muito nesse espírito, vou ver se eu consigo, e depois fica 2, 3, 4 meses, às vezes, sem faturar. Foi o que nós ficamos no início, e aí é que vê se a pessoa tem resiliência, se a pessoa tem vocação mesmo para aquilo. Né? Sim. Aqui em Portugal, eu não sei como é que é o cidadão brasileiro nesse aspecto, mas aqui em Portugal toda a gente acha que é capaz de fazer tudo e que é capaz de vender. E, portanto, toda a gente acha que é capaz de ser um consultor ou corretor imobiliário. E por isso é que torna este mercado também em Portugal difícil. Nós estamos a concorrer com variadíssimas pessoas de diferentes níveis de profissionalização e, por vezes, a parte que não é realmente profissional e que não faz ideia do que é a relação, sobretudo com o cliente, estraga a imagem do corretor imobiliário aqui. Em Portugal é muito isto. Então, acontece do mesmo jeito aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que isso tem muito a ver com o standing, né, a barra para você se tornar corretor de imóveis. Né? Eu não sei como é que é aí em Portugal, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas aqui no Brasil, tipo, a pessoa basta ter 18 anos de idade, ter concluído o ensino médio e fazer um curso no qual a prova, o professor muitas vezes te entrega de bandeja quais são as respostas corretas ou não, tipo, é muito fácil você se tornar corretor de imóveis. Depois disso, você tem que fazer um estágio de 120 horas numa imobiliária, sendo que tem muita imobiliária que solta o estagiário lá, não ensina nada para ele. Então, tipo, é muito fácil você se tornar corretor de imóveis. Então, aqui é do mesmo jeito do que aí em Portugal, sem dúvida nenhuma. Você concorre com todo mundo. Fora que você está concorrendo também com as pessoas que não são corretores de imóveis, né? Não são credenciados, mas que querem faturar a sua comissão. Então, aqui no Brasil, é muito fácil se tornar corretor de imóveis. Cara, eu tenho um dado aqui que eu não sei se é real, mas é que 60% a 70% das vendas estão sendo feitas sem corretores de imóveis já, aqui no Brasil. Então, é para você ver.
Neste período de coronavírus ou já... Nesses últimos anos. No último ano. Sim. No último ano. Então é bem alto. O corretor... Eu não sei, eu acho que isso acaba, no final das contas, no longo prazo, de repente sendo até bom para a gente, corretor, que veste a camisa e que é só corretor de imóveis. Por quê? Porque só vai acabar sobrevivendo a gente, entendeu? Ganhamos cota de mercado. Exatamente. Quem vai fazer as vendas lá de 40%, 30% que corretores de imóveis fazem, normalmente vão ser a gente, o resto vai ficar pelo caminho, não vai sobreviver mesmo e vai ter que ir trabalhar na loja de novo, entendeu? Mas eu ia acrescentar, Fernando, aqui ainda é mais fácil ser corretor de imóveis. É mesmo? Curioso. Ainda é mais fácil. Aqui em Portugal basta só quereres e és. Porquê? Porque nem sequer há uma carteira. Que basta? Basta o quê? Não percebi. Basta querer. Sim, basta querer. Basta querer. Hoje eu acordei e quero ser corretor, entendeu? Sério? Vai falar com a imobiliária e, por norma, a imobiliária, mesmo que sejam inexperientes, há imobiliárias, sobretudo as locais, as tradicionais, precisam de elementos para trabalhar, não é? E não é exigido nenhuma carteira. Ou seja, em termos de lei, em Portugal, não existe uma legislação que diga que a pessoa tem que ter um curso ou uma carteira, como vocês têm no Brasil. Não, aqui basta começar a trabalhar. Apenas tem a licença associada à imobiliária e pronto, e usa essa licença para poder estar no mercado. Daí que eu volto atrás, seja uma concorrência também desleal em Portugal, porque de facto vemos de todo o género de pessoas que dão tiros na profissão completamente. E normalmente as pessoas vão muito aqui, parece que não tem mais nada para fazer, vou para a área imobiliária, vou tentar. Então aqui infelizmente tem muito isso. Portanto, foi o que o Daniel disse, não é preciso ter uma carteira profissional, a imobiliária é que tem que ter uma licença MI para fazer essa transação. E nós estamos associados à imobiliária. Então estamos associados a uma imobiliária, fazemos um contrato com a imobiliária, né, de prestação de serviços, somos trabalhadores independentes, não é? Mas se estivermos associados a uma imobiliária, conseguimos estar na área imobiliária e ser consultores. Depois, foi o que o Daniel disse, há imobiliárias que não dão formação nenhuma, mas por norma, as grandes imobiliárias, como nós, a KW, a Keller Williams, não é? A Remax, a Centro 21, a Era, por norma têm uma formação muito boa, muito forte. Legal. Pronto. E depois, as próprias pessoas, não é? Acaba porque, como as pessoas não se entram nessas imobiliárias pequenas, não têm sucesso, acabam por sair, elas próprias. Porque não têm o salário, não é? Então, mediante comissão, mediante aquilo que ela vende, ela ganha. Então, as pessoas não têm essa capacidade de estar, às vezes, tanto tempo e não têm conhecimento de formação, saem. Então, foi aí que nós fizemos esse upgrade. Estávamos naquela imobiliária pequena e viemos para essa e que não saímos. Temos uma formação constante, é um dos pilares da Keller Williams, a formação, é a cultura, é uma cultura enorme. Nós agora, ontem mesmo, há um dia que é o 14 de maio, em todo o mundo, os consultores de todo o mundo, são mais de 180 mil espalhados pelo mundo, pertencem a Keller Williams, deixam de trabalhar para fazer uma ação solidária na comunidade onde nós trabalhamos. Bacana. Portanto, logo aí dá para ver que é um imobiliário que se preocupa com o cliente, se preocupa com o próximo e que tem uma formação mesmo, não é só formação comercial. Qualquer, não é só uma formação comercial para falar como assinar um contrato, não, é formação mesmo de mindset, pelo contrário, desenvolvimento pessoal, é muito forte. Os próprios consultores que têm sucesso são aqueles que dão as formações. Nós, por exemplo, na nossa loja também damos formações na nossa loja, estamos responsáveis. Depois há um valor que cada loja tem pessoas responsáveis por um determinado assunto. Portanto, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento de carreira. Depois há outros consultores que é tecnologia, outro cultura, outro crescimento. E, portanto, isso tudo são produtividade. Isso tudo são o que é interessante, que os próprios consultores é que dão a formação. Porque nós passamos nós é que estamos na estrada, né? Nós é que estamos a trabalhar.
Então, não é ninguém que teve uma faculdade, que se formou, mas que não tem experiência, que vem dar uma formação. Somos nós. Muito mais justo e muito mais honesto, né, do que você receber alguém na sua imobiliária, não dar um treinamento, não fazer nada e esperar que aquela pessoa venda, né? Nós temos livros, e portanto isso é um livro que já saiu aqui, que é o Shift. Eu já li. Que é do Gary Keller. Eu conheço o Fernando. O Shift, já leu o Shift? Já li, já escutei. É muito bom. Já escutei. Ok. Portanto, este é do Gary Keller. Faz todo sentido neste momento. Neste momento é o livro que faz todo sentido no mercado. Pô, eu vou até voltar a ler, porque eu sei que ele fala de um momento de crise, né? Era um momento de crise total. Da mudança. Exatamente. E estou a ler agora a segunda vez. Deixa eu contar uma história. Eu fui na Keller Williams em Cascais, no Estoril. Eu acho que o Márcio até já me seguia. Eu fiz uma parceria com eu fiz uma parceria com o Antônio lá, um corretor, um coroinha, muito gente boa, inclusive. E ele me convidou para ir na imobiliária dele, tomar um café e tal. E realmente, cara, totalmente diferenciada a imobiliária, dá para você ver pelo estado de espírito das pessoas, pela organização na imobiliária, pelas frases de desenvolvimento pessoal. Eu sou um cara que fala muito de desenvolvimento pessoal. Eu acho que muita gente leva isso como sendo banal, quando eu levo sendo o principal. Então, tipo, é muito bacana mesmo. Inclusive, tem uma história curiosa. Eles tinham umas baias, assim, com espelho na frente, com balcão alto, e eu acabei perguntando, para que serve isso aqui? Aí ele falou, não, é para o pessoal ficar aqui na frente do espelho, testando ligação, fazendo ligação, vendo se está se falando bem. Coisa... É incrível. Então, nós até falamos... Sim, fala. Só para recapitular que eu não estou acreditando nessa situação. Então, para eu me tornar corretor de imóveis em Portugal, eu posso simplesmente esperar o coronavírus passar, pegar o avião, saltar em Lisboa, ir na Keller Williams que você trabalha, por exemplo. Falar com a gente, falar com vocês, eu faço um contrato com a Keller Williams? Essa é a minha pergunta. Faz um contrato de prestação de serviços. Prestação de serviços. Mas ele tem um período mínimo, esse contrato? Não, tem que ter. A pessoa depois tem que ter os recibos verdes, tem que abrir atividade, tem que abrir uma atividade com o número de consultor imobiliário, ok? Para trabalhar também, porque aí eu não sei se é o MEI, acho que é o MEI, não é, no Brasil? O microempreendedor individual, né? Eu como estrangeiro, eu posso fazer isso? Essa é uma boa pergunta, né? Sim. Eu acho que pode, né? Abrir atividade. Tem que ter já um visto para trabalhar, estar em Portugal, né? Ter um contribuinte, o número fiscal português, e a partir daí, sim. A partir daí, sim. Portanto, ter um domicílio fiscal, uma morada fiscal associada. Portanto, a partir desse momento, é perfeitamente elegível para começar a trabalhar. É simples, obviamente que depois isto é o início, não é? Mas depois pode obviamente até abrir uma empresa dentro, neste caso por exemplo da KW, isto para efeitos que nós fazemos. Acho que é o que eu e o Márcio já estamos a tratar, mas quem chega faz um contrato de prestação de serviços com a KW, Keller Williams, e concretamente com a agência onde vai atuar. Eu e o Márcio, no caso, estamos associados a Oeiras, ao lado de Cascais. Sim. Entre Cascais e Lisboa. Cascais e Lisboa, mas não somos obrigados a atuar no mercado de Oeiras. Portanto, nós depois podemos atuar onde nos sentimos mais confortáveis e se, por exemplo, eu conheço melhor Lisboa, centro, e tenho mais conhecimento de pessoas lá, se calhar vou optar por trabalhar em Lisboa e não em Oeiras. Tá, agora deixa eu aprofundar um pouco mais aqui minha pergunta. Um rapaz, ele decide ir para Portugal, ele é brasileiro, ele não tem visto de trabalho, tá? Ele vai como turista. Ele pretende morar em Portugal e se tornar corretor de imóveis.
eu acho, no meu ponto de ver, vale até a pena ele ir em alguma imobiliária, pedir autorização para trabalhar, e aí ele teria que, então, começar a aplicar, obviamente, pelo visto dele de trabalho. Claro. Mas não quer dizer que ele não possa já ir se aprofundar no mercado imobiliário português, correto? Correto, sim. Sim, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Pode já fazer por aí. A grande questão é que no momento em que faturar, no momento em que fizer um negócio, se essa pessoa não tem ainda o número de contribuinte português ou domicílio fiscal, não vai poder passar o recibo para a empresa para depois receber a comissão. Perfeito. Ou eventualmente arranja alguém que possa fazer por ele, passar esse recibo, uma pessoa que tenha a atividade aberta, e depois dá o dinheiro ao consultor, não é? Aí porque senão em nome dele não consegue. Aí seria a famosa brasileirada, entre aspas. Tá? Mas para ter o NIF, Daniel, é até fácil. Sim, NIF é fácil. A pessoa pode já vir, é como o CPF aí. Se eu sou um português e quisesse ir para aí, podia ter o CPF. Portanto, aqui o NIF é como o CPF. Não, ainda mais se você estiver disposto de ser um bom corretor, como eu tenho uma certa evidência já. Se eu for aí na KW, eu começo a pedir patrocínio deles para o meu visto de trabalho, eu quero vender, eu quero trabalhar. Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que não tem... A pessoa com força de vontade consegue. Isso. E se ele fizer esse contrato, ele tem já uma forma, ele pode ir na freguesia, não é, Daniel? Imagina, se eu fiz, na altura, eu vim viver com os meus sogros. E eu depois tinha que ter um comprovativo, né, um comprovante de que eu vivia ali naquela casa, até para depois conseguir, para ter o domicílio fiscal. Não é? Então eu fui à freguesia, que é como se fosse o bairro, aí eu não sei se é a prefeitura, Sim. E eu fui pedir à prefeitura um documento a comprovar que eu vivo mesmo ali. Legal. Porque assim eu já consigo já ter isso, e assim é mais fácil. Com um contrato, talvez eu possa pedir a mim um visto, talvez num prazo de 1 ano, algo assim. Nós, por acaso, até temos uma parceira, o Márcio sabe, que por acaso também trata tratamento dos vistos e como é que se diz a profissão dela? Legalização. Solicitadora? Não. Agora só me esquecer o nome. Despachante. Não. Aqui é despachante, aqui no Brasil. Deve ser mais ou menos isso. Sim, já estou a ver, Andréia. E ela ajuda no processo de legalização dos cidadãos estrangeiros. É uma parceira nossa, uma parceria que nós fizemos, que já alugamos uma casa a uma americana que vivia na Califórnia e veio alugar uma casa nossa, e a americana só veio para entrar na casa para viver. Nós fizemos tudo com eles, ela passou uma procuração para advogada desta empresa e fizemos tudo com eles. Eles fazem assessoria migratória. Uma empresa de assessoria migratória que pode fazer essa assessoria até para quem tem uma empresa aí e quiser abrir uma empresa cá em Portugal, ela trata disso tudo. É uma parceira nossa que nós indicamos sempre que alguém precisa tratar desses assuntos. Bacana. E as vendas agora, como é que estavam esse ano antes aí do coronavírus, Márcio? O curioso, eu até o Daniel nós falamos e as pessoas falam, mas como assim? O curioso que esse mês de abril e maio foi o nosso melhor mês em 2020. Olha. O abril, sim. É curioso. Abril, mais abril, porque algumas coisas foram ali no dia 1, 2 de maio, mas já estava o negócio fechado. Exatamente, já vinha engatilhado de antes, né? Exatamente. Mas o curioso que foi porque o nosso trabalho é de semear para colher, não é? Portanto, nós semeamos já desde o ano passado, início do ano. Eu tive aí de férias, portanto semeei bastante para poder ir de férias mais tranquilo, e quando voltamos já fechamos ali muitas coisas seguidas. Certo. E portanto, estamos agora com mais casas para captar também. Certo. E portanto foi para nós, do nosso ponto de vista, o nosso negócio correu bem, porque nós tivemos uma capacidade de adaptação muito rápida. Legal. E isto, às vezes, há pessoas que não têm essa capacidade, ficam muito tempo a lamentar-se. O corona, culpa do corona, não sei o quê, e não fazem nada. Certo. Então,
Temos formação para isso, também vale a pena, lá está, mais uma vez a formação. Tivemos formação da América, tivemos calls aqui pelo Zoom da América, diretamente da América, falarem com os consultores de Portugal e, portanto, já preparar-nos para o mercado que aí vem. Basicamente foi um trabalho de mindset, Fernando, de posicionar o nosso pensamento de forma correta ao mercado que aí vinha, não é? Porque nós, havendo uma mudança, obviamente também existe essa mudança na nossa mente, e se nós não mudarmos o nosso pensamento, os nossos resultados não vão evoluir. Portanto, toda a formação, tudo o que nós nos dedicamos nos primeiros tempos, quando soubemos e que ficamos em casa, foi vamos posicionar a nossa mente para focar naquilo que temos mesmo que fazer. Adaptar. Agora, em relação ao mercado, o que estamos a sentir é que 1/3 das imobiliárias em Portugal acho que já não aguentam mais um mês de portas fechadas. Portanto, é até o que fala, porque é o que nós falamos, nós pertencemos a um grande player do mercado, não é? Que é a Keller Williams, e tem uma cota de mercado muito grande aqui em Portugal. Agora, há pessoas que têm imobiliárias pequenas, mais locais, que não conseguem suportar. Não é? Porque os consultores também não estão a fazer negócios, não têm grandes volumes de negócios e não conseguem suportar face aos custos, as despesas, e estão a ter que fechar. E o que o que é interessante neste momento é que nós também, a pensar nisso, e a Keller Williams também a pensar nisso, começamos a ver oportunidades de outros consultores virem trabalhar connosco. Então também nós ligamos aos colegas que já fizemos partilha para poder convidar para vir, para assistir formações gratuitas, para vir para a nossa empresa. Legal. Porque nós também ganhamos com isso. A capacidade reverte ao consultor uma parte da faturação daquele consultor. Portanto, que é como se fosse um sobrinho meu, eu sou padrinho dele. Certo. Mas o mercado, no geral, também, uma relação do mercado, estamos a sentir uma redução do valor das casas, do valor do mercado. Certo. Okay? Sentimos, mas até o que os especialistas dizem que vai ser em termos gráficos, vai ser um V, porque o interesse em comprar e vender casas mantém-se. O que acontece é que as pessoas não podem sair de casa. Não é? Agora, esse interesse mantém-se, mas Lisboa, principalmente, que é o nosso mercado, os valores estavam a subir dia após dia, a subir, e muitas pessoas e aqueles proprietários com aquela ideia, vou colocar mais para ver se eu consigo ganhar mais, vou tentar ganhar a Mega Sena com a venda da minha casa. Então tem muito isso. Então essas casas estavam com valores mais altos, estão a ter menos pedidos, e muitos consultores, nós sentimos que os pedidos de visitas diminuíram. Os compradores fazer um bom negócio, se vão fazer um mau negócio, acham que vão comprar caro, acham que é melhor aguardar para poder abaixar mais os valores da casa para comprar melhor. Então, as pessoas estão com muito receio, algumas pessoas desistem mesmo de comprar, e isso faz com que aquela procura que antes da pandemia tínhamos muita, diminuiu bastante. Essa procura dos compradores. Isso faz com que a lei da oferta e da procura faz com que o valor das casas no mercado, e essas que estavam acima do mercado 10%, 15%, haja um reajuste do mercado e haja a redução do valor. Perfeito. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque normalmente o mercado aqui ele reage parecido com o mercado aí em épocas de crise. Assim. Então, é muito relevante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade duas. A primeira é, qual é a comissão que um corretor recebe quando ele faz uma venda? Qual é a comissão que ele recebe quando ele é captador de uma venda que aconteceu? E também, qual que é o regime que vocês trabalham hoje em dia? Se vocês trabalham só no regime de exclusividade ou vocês estão abertos ao mercado? E eu achei muito legal o foco de vocês, Márcio e Daniel, em focar nos clientes, nos proprietários que querem vender os seus apartamentos, mas que querem comprar outros também. Ou seja, é um foco duplo aí, né? Você sabe que o cara quer vender, mas você está mais focado no cara que quer vender e quer comprar, porque são duas vendas. Claro. Isso eu já achei... rentabilizar mais, né? Já achei super bacana. Mas qual que é a comissão que um corretor recebe aí? Começando pela questão da comissão, é assim, em Portugal é um bocado o Texas, entre aspas. O Texas é os cowboys, né? Portanto, cada um
pode decidir aquilo que vai pedir ao seu cliente. Ou seja, a Keller Williams trabalha com uma percentagem base de 5%, mais o imposto, mais o IVA, não é? Pode o corretor, numa negociação com o cliente proprietário, pode até pedir mais, né? Se o proprietário aceitar, até poderá ser pago mais. Menos do que isso é que não, menos 5% não. Portanto, este pode ser 5%, 6%, 7%, até 10%, no máximo 10%, que aquela pode cobrar a um cliente de comissão. Depois, o que cada... aliás, antes de avançar para outra fase, este 5% refere-se a valores de imóveis a partir de 100 mil euros. Okay? 5%. Se os imóveis forem inferiores a 100 mil euros, é 5 mil euros mais IVA, a base de comissão. Se for inferior a 40 mil euros, já é 4 mil euros mais IVA. Portanto, depois há aqui algumas nuances. Certo. Isto, ou seja, isto é a comissão que a empresa pede ao cliente proprietário. Perfeito. Depois, para também, o consultor... Daniel, desculpa interromper, porque nós também temos a liberdade de, se temos um serviço diferenciador, ao invés de cobrar 5%, cobrar 6%, 7%. Sim, foi o que eu estava no limite, a mencionar. No limite 10%. Exato. Depois, o que o consultor recebe também depende da política de cada empresa. Por norma, a KW, quando recebe alguém novo, paga 40% da comissão que recebe ao consultor. Mas depois tem um patamar em que passa a receber 50% se nos primeiros... Acho que é 30 mil. Se fizer num espaço de um ano, e esse ano conta a partir da data de entrada, da data de entrada dele na empresa. Imagina, não é 1 de janeiro. Se eu entro em 1 de junho, conta de 1 de junho de 2019 ou 1 de junho de 2020. Pronto. Então, esse ano é diferente do ano fiscal. Certo. Okay? Portanto, conta assim esse ano. E então, se ele nesse ano fizer mais de 30 mil, imagina que de faturação, essa faturação não é o que é líquido para mim, ok? É bruta. Certo. Portanto, a comissão que ele faz esse valor de 5% ou 5 mil, portanto, esse valor, se ele fizer acima de 30 mil, imagina que ele faz os 30 mil em 6 meses. Depois, a partir daí, ele ganha 50% e nunca mais volta a ganhar 40%. Entendi. Okay? Portanto, a partir dos 6 meses, não é no final do ano. Ele já completou os 30 mil, a partir dos 6 meses ele ganha 50% sempre. E depois... E se nesses 6 meses faltam atingir 50 mil euros bruto, passa a receber 95% da comissão. Ou seja, recebe praticamente tudo. Agora é coisa que eu estou igual. Mas só que esse 95% não é para sempre, ok? Exatamente. Esses 95% ela está até a data de aniversário, que é até o dia 1 de junho de 2020. Certo, mas depois ele volta a 50. Mas os 50 mil são de dinheiro que o corretor, que o consultor faturou, e não o total faturou bruto. Exatamente. Ou seja, a comissão que a KW cobra àquela venda ao proprietário foi 10 mil euros, independentemente do que o consultor vai receber. Foi 10 mil euros o total. Depois a KW vai dividir o que fica na agência e o que vai para o consultor, não é? Mas esse 10 mil euros é o bruto. Portanto, se ele fizer mais 4 negócios que sejam de 10 mil euros bruto, ele atinge os 50 mil euros. Ah, sim. E atingindo os 50 mil euros, passa a receber 95% da comissão até ao último dia do aniversário dele de entrada na KW. Portanto, convém que, logo que inicie o ano de aniversário, faça uma corrida para faturar o mais rápido pelos 50 mil euros, porque depois vai ficar mais tempo a ganhar 95%. Perfeito, mas vem cá, eu só estou vendo o pagamento do corretor que está fazendo a venda. E do captador? Não, aí é outra, isso é outra questão. O captador, imagina, eu captei o imóvel, por isso que o nosso foco é sempre a captação, é sempre o vendedor, que até fala ele que nos paga. Portanto, eu presto um serviço ao vendedor. Consequentemente, se o comprador comprar comigo, também vou prestar um serviço para ele, claro. Mas o foco é na angariação, na captação de casas, captação. Porque eu ali, eu tenho uma captação, o contrato, uma coisa também que é importante falar, o contrato normalmente é de 6 meses,
ok? Nós só captamos, já respondendo a outra pergunta, nós só trabalhamos em exclusividade, porque faz sentido. A empresa só trabalha em exclusividade. Há aqui alguns panoramas, foi mais ao final do ano passado, quando é empreendimentos, é que ele dá essa liberdade de captar em aberto. Então fica o exclusivo dentro da KW. Só eu dentro da KW é que posso captar, que captei um empreendimento, imagina com 20 apartamentos, se eu captei aquele empreendimento, só eu da KW que sou o captador. Certo. Ok? Depois, todo mundo... Depois ele, o proprietário pode entregar a outras imobiliárias em aberto, mas dentro da KW é exclusivo da minha parte. Certo. Okay? Depois a captação normalmente ficamos com 25%. É dividido metade, ok? Imagina, eu tenho uma captação, eu captei uma casa, vamos supor que o Daniel ou o Fernando é um outro consultor de uma outra imobiliária, ou até mesmo da KW. Eu captei uma casa, tem ali 5% de comissão. Depois, se o Fernando tiver um cliente comprador, vem até a minha casa, faz a visita, fez a proposta, está aceito, ok, negócio fechado. Então, o que acontece é 50% desse valor, vamos ao exemplo do Daniel dos 10 mil, que é a comissão, 5 mil euros vai para aquela imobiliária que depois das 5 mil vai pagar a metade, no caso 2.500, ao consultor. Certo. Se ele tiver nos 50%. Certo. Okay? Depois, esses 5 mil fica comigo enquanto captador e fica 2.500 para a imobiliária, 2.500 para mim. Certo. Só referi que, por exemplo, esses 5 mil, quando for a partilha, se nós tivermos que ganhar 95%, ou seja, se tivermos, nós chamamos o capper, basicamente são 5 mil euros só para nós. E a KW, a nossa agência, não recebe nada, basicamente. Portanto, a KW não lucra com os cappers, que são os elementos que ganham 95%. Não lucra. Não ganha nada. Claro o que a KW ganha é uma grande visibilidade por ter bastante cappers, e as pessoas que estão fora vão ver que ele ganha 95%, eu também quero trabalhar naquela empresa. Sim. E é a grande jogada da KW, que é captar o máximo de corretores do mercado possível. Não, eu já estou com vontade de trabalhar na KW já. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você captou um imóvel, tá? Márcio captou um imóvel em Cascais, botando aqui, trouxe para a KW que vocês trabalham. Sim. Qual que é o nome? É KW o que mesmo? Oeiras. É Sol de Oeiras. Sol. E aí eu fui e coloquei o imóvel na KW, tá? Bom, se eu chegar uma outra imobiliária e vender o meu imóvel, eu vou pegar metade dos 5%, se eu cobrei 5%, vou colocar dentro da minha imobiliária e vou ser pago, a princípio, 40%, certo? Pela venda, correto? Não falhou, não ouvi, desculpa. Então, fica 50% na minha imobiliária e o outro 50% fica para outra imobiliária. Certo. Aí com esses 50% que eu botei na minha imobiliária, eu vou receber 40% se eu sou um corretor iniciante, correto? Não. Esses 50% que entrou dentro da imobiliária acaba por ser os 100%. Sério? Não sei se me fiz entender. Porque assim, por isso que às vezes é melhor, em vez de falar em porcentagem, falar em números. Certo. Por isso que eu falei, os 10 mil, os 10 mil, os 5% de uma casa de 200 mil euros dá 10 mil. Uhum. Ok? Portanto, a comissão 10 mil fica 5 mil para outra imobiliária, ok? Sim. E depois 5 mil para a minha. Esses 5 mil é os 100% que a minha imobiliária ficou. Não é? Sim, e o que você vai ficar? Exatamente, o que eu ganho aqui é os 40%. Então, não é os 40 dos 50, é os 40 desses 5 mil. Não, perfeito. Foi isso que eu falei. Boa, então entendeu, boa. Perfeito. Agora outra pergunta, eu entendi perfeitamente. Agora outra pergunta. Boa. Se eu vender o imóvel que eu captei o imóvel, Márcio foi lá, pegou o cliente e vendeu o imóvel que ele captou também. Quanto você ganha? Sim. Aí eu ganho, nesse caso os 10 mil, ganho os 5 mil. Tudo para mim. Ganha tudo para você. Ganha 100%. Em vez de ficar com 2.500, fico com os 5 mil. Você vai ganhar 100% da comissão. Ganho 50% dessa comissão, desse valor. Entendi.
Então aí a KW não receberia nada. Se fosse os 95%, não receberia. É porque depois... Se eu estivesse no patamar dos 95%, eles ficariam com 5%. Dos 10 mil, eles ficariam, sei lá, tem que fazer os há uma parte, ou seja, a KW ganha no processo até o consultor atingir o chamado capper, que é o ganhar 95%. Portanto, até atingir os 50 mil euros mínimo, obviamente que a KW ganhou mais, não é? Tá, agora, se eu captar um imóvel e se eu vender esse imóvel, qual que é a comissão que eu fico? Coloquei o imóvel na KW, qual que é a comissão que o corretor fica? Se a pessoa tiver, depende do patamar. Não, né, corretor iniciante, 40, corretor 50, iniciante. Corretor iniciante fica com 40% daquele valor. Se eu captei e fiz a venda, eu fico 40% da comissão. Perfeito, entendi. Agora é o pleno, nós chamamos o pleno. É o pleno, nós chamamos. Temos o comprador e temos o vendedor. E o vendedor eu fiz tudo e então fiz um pleno. Perfeito. Agora depois tem outro fator aqui importante também falar, que o consultor que entra para a KW, ele tem um pagamento de uma espécie de uma mensalidade, ok? Porque ele vai usar o escritório da KW, vai usar para fazer reuniões com os clientes, vai usar a licença da KW, vai usar o espaço da KW para reuniões ou para trabalhar mesmo no dia a dia. Vai usufruir da formação KW gratuita. Formação gratuita, e ele paga, na nossa loja, paga 20 euros, que é essa mensalidade. Paga 20 euros para poder ter todo esse serviço, ter as plataformas e as plataformas de CRMs. Tomara que dê para o pessoal ter entendido o negócio do comissionamento, porque é difícil mesmo de explicar sobre comissionamento, não só em Lisboa, em Portugal, aqui no Brasil é difícil também. Por quê? Porque a gente é do mercado imobiliário, e o pessoal que está vendo esse vídeo provavelmente também é do mercado imobiliário, a gente sabe que é um monte de variações diferentes que podem acontecer em uma venda. Porque somos comerciais, né? Tem a ver com objetivos e, portanto, ou seja, o mais produtivo é normal que vá ganhar diferente do menos produtivo. Não é? Exatamente. Por isso é que torna um bocado mais complicado às vezes explicar. E são várias situações diferentes de como o cliente vende, se chegou em parceria, se não chegou em parceria, se o imóvel é direto seu, não é direto seu, então é um pouco complicado mesmo de falar a respeito disso. Mas, porra... O ideal é ter a captação e é também encontrar o cliente que vai comprar, que assim nós ganhamos o bolo todo, né? Sim, tudo. Sim, exatamente. Isso é o ideal. E vocês fazem locação também ou só compra e venda? Também fazemos. Assim, não trabalhamos efetivamente locação. Muitas das locações são clientes que trabalhamos, são investidores que compram casas connosco e depois querem que nós colocamos no mercado para arrendar. Certo. A maior parte, assim, não ligamos para captar. Não é o nosso foco. Por acaso agora deveremos ter três. É capaz de termos três locações. Uma que é mesmo em pleno bairro alto, portanto conhece o bairro alto, o Diário de Notícias, ali perto do Chiado. Ali é maravilhoso. Só é ruim porque tem aquela casa de pastel de nata ali, cara. Eu não sei qual que é o nome. Que, pô, Isso é em Belém. Isso é em Belém, os pastéis de Belém. Não, mas tem uma outra casa que é ali perto. Tem o Casa de Pastel de Nata. Eu acho que é melhor do que a de Belém, cara. Sim, acho que eu sei. Sim. É a fábrica. Fábrica de Pastel de Nata. Sim. Isso é muito o que se diga. Há pessoas que não gostam de Belém, há pessoas que gostam. Eu gosto de Lisboa, eu acho bacana, mas eu acho bacana de ir como visitante. Se eu fosse como morador, e eu sou apaixonado por Portugal, eu quero ir morar aí em breve, se Deus quiser. Bora. Mas eu iria morar acho que em Cascais, Estoril, mais ali, porque seria mais sossegado, no caso, para mim, entendeu? Não é muita agitação. Mas eu adoro Lisboa.
Muitos brasileiros optam por Cascais. Muito. O mercado brasileiro, normalmente, por norma, compra casas mais em Cascais. Estilo de vida mais parecido com o Brasil. Tem o estilo de vida mais parecido com o brasileiro. Tem ali o mar, tem tudo. E Oeiras também é uma zona... Oeiras também. Eu adoro Oeiras, porque eu estou perto de Lisboa e estou perto de Cascais. Eu estou no meio. Certo. E tem casas e é uma cidade super... É na praia também, né? É na praia também? Na praia? Sim, aquela marginal. É tudo na marginal. Liga eu peguei o trem, então é perto de Carcavelos e tal. No caminho. A Oeiras está mesmo antes de Carcavelos. Carcavelos é a primeira praia, digamos assim, de Cascais. Tudo que está atrás é Oeiras. A Torre, a Praia da Torre, Passo de Arcos, Caxias, que é a zona onde está perto do Jamor, do Estádio Nacional. Do Jamor. Tudo isso é Oeiras. Lisboa, neste momento, está descaracterizada, porque estes últimos anos foi muito focado, foi transformada para o turista. Muito investimento estrangeiro e, portanto, os reais nativos de Lisboa já há poucos. Ainda há as pessoas antigas em Alfama, não é? Mas mesmo Alfama já não é o que era. Muitas das pessoas foram deslocadas de Alfama com a pressão urbanística que se criou com o investimento estrangeiro. E por isso é que eu também, mesmo gostando de ir trabalhar para Lisboa, de ir passear a Lisboa, também não me vejo a morar em Lisboa. Eu estou na periferia, eu estou a 10 minutos do centro, mas estou na periferia numa zona de campo. É maravilhoso. Nós também aqui temos essa digamos, diversidade. Eu estou já do outro lado, não sei se é porque eu aí vivi em Niterói, estou sempre do outro lado da ponte, e eu estou aqui, eu estou em Almada. Eu estou em Almada, que é uma zona onde tem muitos campeonatos de surf, que é a Costa da Caparica. É a melhor praia, já viu? É uma das melhores praias aqui. Muitas pessoas de Lisboa vêm para a Costa da Caparica e eu estou aqui perto. E você... É uma zona onde muitos brasileiros adoram. Maravilhoso, deve ser maravilhoso. Vou dar uma pesquisada. Troia, Sesimbra. Troia, nós temos lá uma casa. Troia é uma ilha. E é uma ilha onde tem uma marina de Troia, tem um cassino, tem de Troia. Pá, aquilo é lindo, é lindo, é lindo. Pô, irado. Onde a Madonna passeava a cavalo. Onde a Madonna passeava a cavalo. Sim, mas isso era... Como é que é o nome? É Monte Serás? Porta. Tá. Ela esteve a viver nas Janelas Verdes, na Rua das Janelas Verdes, que é uma rua muito conceituada em Lisboa, na zona de Santos. Mas ela fazia grandes passeios no outro lado da ponte, na zona de Comporta, que já é na costa, portanto, em Portugal, a seguir a Troia, e é onde os areais são praias imensos e selvagens. E nós por acaso temos lá uma moradia para venda, e é o tipo de... É muito turista, muitos franceses, muitos ingleses também, escoceses, portanto aquela zona é muito procurada por ele. Bom, eu acho que, cara, a galera aí agora já tá sabendo como ser corretor de imóveis. Até eu, vou te falar sinceramente, eu tô querendo ir trabalhar na KW aí pra, ganhar esses 95%. Você pode criar, a KW dessa possibilidade de criar a própria Imóveis Rio aí dentro da KW. Você pode criar a tua própria empresa, nós já estamos a criar, que é a Team Miranda. Depois cria um agente, um líder, não é? Depois cria outro responsável pelos compradores, depois um assistente. Eu vou criando. Há pessoas que têm uma equipe de 15 pessoas dentro da KW. Legal. É mais. Demais. Cara, eu quero agradecer, já tem 1 hora de call aí, agradecer vocês pela disponibilidade. Acho que foi bacana pra caramba, acho que a gente, inclusive, tem que fazer mais vezes isso aí. Tem muito tema abordado, tem muita coisa. Tava muita conversa. Tem que virar uma série. Exatamente. A gente pode fazer, cara. Vamos fazer uma série? Eu por mim fazia 10 vídeos para ir para o canal do YouTube. Eu também estou pensando em começar, nós entrarmos no YouTube. Pô, vocês têm que entrar... eu estou fazendo esse vídeo justamente para colocar no YouTube. Eu estou falando para vocês aqui e isso vai ser um bônus para quem escutou esse vídeo até o final, cara. O YouTube é o próximo... Já está bombando há muito tempo, a gente já está atrasado. Mas é o nosso próximo passo aí
para se tornar ainda mais autoridade, mais referência. Eu vou mandar, inclusive, esse vídeo para vocês, se vocês quiserem. Sim, manda para vocês colocarem no YouTube. E é isso aí, galera. Pô, obrigado aí de coração. Obrigado. Foi muito bom esse bate-papo aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Márcio. E quiserem dar a série. Vamos fazer uma série. Que dia é hoje? Hoje é sexta. Hoje é 15. A gente podia... Temas diferentes. Episódios com temas diferentes, variados. Exatamente. Pode ser sempre essa ideia de como um brasileiro vir para cá ser consultor, mas há muito tema para falar, muito tema. Podemos falar do mercado luxo, podemos falar de várias coisas. E a gente pode falar de foto, pode falar de vídeo, pode falar de como é que você pode ser, como é que o cara vem de Portugal para cá, como é que você é ator para fazer vídeo, como é que funciona. Eu sei que fazer assim, ó, com a cara funciona pra caramba, pra dar uma aquecida. Funciona. As terminações nervosas nós temos, estimula. É isso aí. Estimula, fazer assim com a língua, fazer assim. O Márcio aparece mais vezes porque ele está muito mais à vontade do que eu. Não sei se repararam. Daniel é um cérebro por trás. Ele que anda me corrigir. Você escreveu mal isso. Não pode, estás a escrever mal. É o cara sempre mais preciso, é o Pink e o cérebro. É o Pink e o cérebro. São diferentes, mas se complementam. Exato. Gente, brigadão aí de coração. Vamos ver se a gente marca de novo daqui a uns 15 dias. O que tu acha? Combinado. Para mim pode ser. Para mim e Daniel também. Estamos juntos. Claro. Então, fechado, galera. Maravilha. Obrigado aí. Querem dar as considerações finais aí? Manda aí, Daniel. Não, olha, para mim foi um gosto de partilhar toda esta informação. Nós podermos passar essa perspectiva, com certeza poderá vir a despoletar o interesse em alguém que está aí no Brasil, a vir para Portugal. Para nós seria uma imensa honra também receber alguém vindo daí, poder ajudá-los na transição, porque não seria, obviamente, é uma mudança grande, mudar de país, e embora seja Portugal e, portanto, acaba por ser mais fácil um brasileiro vir para Portugal do que para outro país qualquer europeu. Mas, portanto, naquilo que for preciso, estamos cá para ajudar. Muito obrigado, Daniel. Valeu mesmo, cara. É isso. Obrigado, não é? E um abraço e para o Brasil. Um abraço para a terrinha. Obrigado, Márcio. Forte abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. E boas vendas. Obrigado, igualmente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu.